Bom, galera, como vocês sabem, ontem saiu aquela pesquisa CNT-MDA que trouxe o Ciro Gomes em alguns cenários em primeiro lugar, em outros cenários em segundo lugar, trazendo números muito interessantes aí para o Ciro Gomes. E eu queria fazer uma análise dessa pesquisa aqui com vocês e dos cenários posteriores a esses números divulgados dessa pesquisa, analisando os impactos dessa pesquisa para o lulismo, para o bolsonarismo e também, obviamente, para o cirismo, que é o viés aqui deste canal. Já deixo claro para vocês, esse canal aqui é um canal de apoio ao Ciro Gomes, de apoio às ideias do trabalhismo brasileiro. Então, este é o meu viés, é por ele que eu vou analisar essa pesquisa aqui. E principalmente focando também nos impactos dela para o bolsonarismo, para o lulismo e também, obviamente, para o cirismo. E eu queria começar falando sobre este ponto aqui que eu anotei para vocês, que a pesquisa da CNT-MDA indica que 35% dos eleitores preferem alguém que não seja nem o Lula e nem o Bolsonaro. E isso é muito relevante. Por quê? Porque é a maior parcela da população que não quer nenhum nem outro. Ou seja, o Ciro Gomes, que em alguns dos cenários que a pesquisa trouxe ontem era, na verdade, não mais a terceira via, mas a primeira via, em outros cenários a segunda via, acaba se tornando a única via possível. Por quê? Porque é aquele que não é nem o Lula e nem o Bolsonaro e tem uma viabilidade eleitoral nos dias de hoje, assim, que consegue bater de frente tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, pelo menos nos números que a gente tem hoje nessa pesquisa, porque trouxe o Ciro em primeiro lugar, num cenário que você não tem nem Lula nem Bolsonaro, e no cenário onde você tem ou Lula ou Bolsonaro, que são cenários mais prováveis, você tem o Ciro Gomes em segundo lugar. Então, assim, é uma pesquisa muito interessante porque mostra que as pessoas estão cansadas dessa polarização. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, obviamente que essa pesquisa, em termos de lulismo, em termos de esquerda petista, ela liga um sinal de alerta muito grande. Por quê? Porque o crescimento do Ciro Gomes, ele, em dois cenários, ele é ruim para o petismo. Ele é ruim para o petismo porque, naturalmente, o Ciro Gomes ele tira muitos votos do Lula, e esses 10%, num cenário onde você tem Lula e Bolsonaro, são muito relevantes. Por quê? Porque, se você observar, eles são os 10% que faltam para o Lula completar ali aquela votação que ele teve no primeiro turno da eleição passada, ou seja, naturalmente são votos de pessoas que votaram no Lula, mas que nunca foram muito lulistas e estavam esperando para ver como é que o governo como é que o governo iria. E estão decepcionadas, então a tendência é que elas migrem, de fato, para o Ciro. Então, você está tirando votos do Lula. E também é ruim para o Lula. Por quê? Porque enfrentar o Ciro no segundo turno é muito pior do que enfrentar o Bolsonaro. Porque o PT ele vive dessa dicotomia de vote em mim porque senão o Bolsonaro volta. Então, enfrentar alguém que não é um bolsonarista, enfrentar alguém que você não pode pegar a peste de bolsonarista, é muito pior, obviamente, para o Lula. E a gente vai ver aqui em outras coisas que eu vou comentar aqui com vocês. A estrutura petista, e aí eu coloquei aqui para vocês também, a estrutura petista sempre dependeu de um inimigo forte para se manter. E aí, sem isso, fica muito mais complicado. Então, assim, a estrutura do PT sempre dependeu de ter ali ou o Bolsonaro ou o PSDB, que era basicamente ali uma eleição nós contra eles, sempre foi isso, e muito mais fortemente depois do bolsonarismo. E agora, assim, com um Ciro em segundo lugar, você fica meio perdido sem saber em quem bater e como bater. Por quê? Porque você não pode dizer... Você vai até dizer, óbvio que eles vão falar, né? Que o Ciro é de direita, que o Ciro é um neofascista, que o Ciro não sei o quê. Mas a gente sabe que não vai colar tanto assim, né? E a resposta do PT, obviamente, vai ser a mais previsível do mundo, que vai ser o quê? Máquina de desmoralização do Ciro. Pode se preparar. Para você que está no Twitter, para você que está nas redes sociais, para você que está no YouTube, pode se preparar que agora a máquina de moer petista vai cair de pau em cima do Ciro, porque eles vão bater, vão começar a abrir a caixa de ferramenta para fazer a mesma campanha que eles fizeram em 2022, que é a campanha do voto útil, de difamar, de esvaziar a candidatura, de dizer que o Lula era o único viável, que poderia ganhar no primeiro turno e que você não devia votar no Ciro e blá blá blá, porque seu voto vai ser jogado no lixo, que a direita vai voltar para o poder e que o fascismo vai voltar e tudo aquilo que a gente já sabe. E isso é tão claro que na época de 2022 eles pouparam a Tebet. Você não via muita gente falando assim, olha, não, Tebet, tira a sua candidatura. Olha, sei lá, quem mais estava em 2000 e tanto... Eu tô falando assim, do campo político que se entendia que dava para dialogar, né? Porque tanto que a Tebet virou ministra do Lula. Você não via isso. Por quê? Porque eles sabiam que a Tebet não era uma grande ameaça. Agora, em relação ao Ciro, não.
Era campanha de difamação do Ciro, campanha de que o Ciro é de direita, que o Ciro é neofascista, que o Ciro é a linha auxiliar do fascismo, que o Ciro devia tirar a candidatura dele e assim por diante. Então, a pesquisa confirma, e aí eu coloquei aqui, a pesquisa confirma que se não fosse a estratégia do cenário eleitoral para 2022... o cenário poderia ter sido diferente em 2022. Não que o Ciro ganharia a eleição de 2022, não que o Ciro terminaria na frente do Lula, porque eu acho muito difícil, foi uma eleição muito atípica, onde você teve basicamente as duas figuras mais conhecidas do Brasil numa eleição. Mas o Ciro poderia ter terminado muito melhor. É muito diferente você terminar a eleição com 3% de votos do que você terminar a eleição com 12% de votos. Você termina muito mais legitimado o seu projeto, até para barganhar dentro do próximo governo, que as suas propostas elas sejam aceitas e elas sejam ouvidas, que o seu campo político seja ouvido. No momento em que você termina com 3%, você termina completamente desmoralizado. Eu acho que foi muito o que aconteceu. E aí a gente entra, fazendo esse parêntese aqui, para analisar em relação ao impacto dessa pesquisa, né, em relação ao bolsonarismo. E aqui eu coloquei alguns dos pontos que eu acho que são relevantes aqui para o bolsonarismo. A pesquisa revela que mesmo com o Bolsonaro inelegível ou politicamente enfraquecido, seus votos não estão sendo transferidos automaticamente para um candidato único. E para mim, esse é um dos pontos mais relevantes aqui. Por quê? Porque na medida em que não há uma transferência tão direta assim do Bolsonaro para um determinado candidato, essa segunda via que ali competir com o petismo, ela fica enfraquecida. Inclusive fica enfraquecida a narrativa do PT de bater nessa via do bolsonarismo. E isso faz com que, mais uma vez, o Ciro Gomes, neste cenário, esteja sendo beneficiado. É claro que a gente sabe que o cenário vai se exacerbar em 2026, que o Bolsonaro provavelmente vai colar em quem ele falar que é seu candidato para 2026, mas isso fica claro não só porque hoje o Eduardo Bolsonaro não pontua 30% como o Jair Bolsonaro pontua, ou porque o Tarcísio de Freitas não pontua 30%, mas por causa de um cenário de uma pessoa específica que é este cidadão aqui, ó, Pablo Marçal. Este ponto é extremamente importante. Por quê? A gente observa que o Pablo Marçal, nos cenários analisados na pesquisa que eu trouxe ontem para vocês, ele está com os seus 14% ali. E essa galera é uma galera que não é muito bem, assim, não é que eles não votariam no Bolsonaro no segundo turno, ou não é que eles não votariam no candidato do Bolsonaro no segundo turno. Não é à toa que votaram no segundo turno no candidato do bolsonarismo em São Paulo. Mas no primeiro turno, o Pablo Marçal, ele entrou não muito pedindo a bênção para Bolsonaro. No começo ele se ligou, mas depois eles romperam e ele começou a bater no candidato do Bolsonaro, começou a bater no Bolsonaro. E ele meio que inaugurou um estilo de neodireita, extrema-direita, ou seja lá o que vocês queiram nomear, que não era propriamente uma direita subserviente, digamos assim, ao bolsonarismo, meio que entraram em choque. Ele não pediu muita licença para o Bolsonaro, na verdade eles entraram em treta, o Bolsonaro limando ele nas redes sociais, limando eles nos grupos de WhatsApp do bolsonarismo, eu sei porque eu vi isso, nos grupos de WhatsApp dos bolsonaristas, ele falando mal muito do Pablo Marçal, por quê? Obviamente porque é o medo de perder ali a realeza. E o Pablo Marçal tende a vir para 2026, eu acredito que ele venha, e meio que ele inaugurou isso. Talvez, mesmo que ele não venha, a direita está começando a entender que talvez ela não precise mais pagar tanto pedágio assim para o bolsonarismo. Então, há uma possibilidade muito grande, eu imagino isso, da gente ter uma candidatura, da gente ter uma pulverização das candidaturas de direita, pontuando ali 14%, 15%, e talvez o candidato do bolsonarismo pontuando ali 20 alguma coisa por cento, mas que em se tornando isso tudo muito pulverizado, você não tem uma candidatura única que faça com que esse candidato vá para o segundo turno. É claro que, mais uma vez, eles vão tentar fazer o medo do tipo, você vai votar no fulano de tal? Não vota no meu candidato porque não vale a pena votar nele. E aí você pode ter, obviamente, um esvaziamento ali seja lá do Pablo Marçal, ou seja de alguém do campo da direita para poder votar no candidato do Bolsonaro. Mas não se esqueçam, isso não deu muito certo em São Paulo. O Pablo Marçal quase foi para o segundo turno, mesmo que houvesse essa campanha de dizer, olha, cuidado, porque pode ser que o Pablo Marçal acabe dividindo os votos da direita. Não aconteceu. Então eu acho que
com essa abertura dessa divergência na direita brasileira, a gente tem esses votos fragmentados que pode haver no Tarcísio de Freitas junto com o Pablo Marçal, a gente pode ter o Romeu Zema, que eu acho que é muito fraco, a gente pode ter o Ronaldo Caiado, que eu acho que pode ser um candidato até um pouco mais forte, mas muito setorizado ali, e o Pablo Marçal e outras lideranças de direita que possam aparecer também, sem pedir muito a bênção para o bolsonarismo. Por quê? Porque pode se mostrar um bolsonarismo mais raiz, digamos assim, uma direita mais raiz, porque tem muita gente decepcionada com o Bolsonaro também, e eu acho que ele chega muito enfraquecido nessa próxima eleição por causa das denúncias, por causa da tentativa de golpe, por causa de tudo que aconteceu. Então, neste cenário, mais uma vez, isso pode favorecer alternativas ao bolsonarismo e pode tornar, na verdade, o contrário do que aconteceu em 2022. O voto útil passar a ser não mais no candidato do bolsonarismo ou não mais no candidato do lulismo, mas no Ciro Gomes para um segundo turno. Então, assim, dependendo do cenário que acontecer em 2026, você pode ter o Ciro pontuando ali para um segundo turno e o voto útil passar a ser interessante nele para tirar o candidato do bolsonarismo, ou o voto útil passar a ser interessante nele para tirar o candidato petista e não mais o contrário. Então, assim, são cenários que vão se demonstrando para 2026, mas eu acho que o bolsonarismo tende a estar forte na eleição de 2026, mas mais enfraquecido do que ele esteve na eleição de 2022. Não como esse candidato único, porque o Bolsonaro ele tinha muito essa figura. Era mais ou menos como o Lula em 2022. Ele centraliza muito isso. Na medida em que você não tem essa figura, e ele não deve ser candidato em 2026, cara, eu acho que a gente tem boas possibilidades. E aí, por fim, eu queria falar, obviamente, dos impactos para o Ciro Gomes e para a candidatura do Ciro, né? Aí eu coloquei aqui, os números de pesquisa destroem a narrativa criada em 2022 que o trabalhismo teria só 3% de votos. E, cara, isso daqui, para mim, é muito claro. Por quê? Porque a gente passou o tempo todo virando alvo de chacota, alvo de pancada, tem 3% dos votos, tá vendo aí o que se tornou o Ciro Gomes, tá vendo a língua do Ciro, tá vendo não sei o quê. Esta pesquisa e todas as outras que vêm saindo mostram que o trabalhismo ou o cirismo, ou seja lá como você queira chamar, porque o Ciro hoje é a maior expressão, né, pelo menos do trabalhismo, pelo menos atualmente, ele nunca teve 3% dos votos. O que houve foi uma tentativa, e na verdade não foi só uma tentativa, eles conseguiram fazer isso, foi tornar a eleição de 2022 praticamente um plebiscito entre você quer o Bolsonaro mais 4 anos ou você não quer o Bolsonaro mais 4 anos. E se você não quiser o Bolsonaro, a única alternativa é votar no Lula para fazer o Lula ser eleito logo no primeiro turno para não ter mais discussão, porque o Bolsonaro ninguém aguenta mais. E aí todo mundo com medo de continuar mais 4 anos com o Bolsonaro acabou votando no Lula e você teve esse esvaziamento aqui de qualquer alternativa que não fosse Lula versus Bolsonaro. Mas você mostra que isso não era o núcleo duro do PT, porque parece que foi assim, o PT foi premiado, né? O Ciro bateu, e no final das contas você viu o Lula com 40% dos votos e o Ciro com 3%. Você olha assim e fala, então o Ciro estava fazendo tudo errado e o PT tudo certo. Não foi isso que se provou. Porque tanto não era núcleo duro do PT esses votos, que o que aconteceu? Você tem 2 anos depois, a galera se desiludindo com o governo do PT e voltando para onde? Voltando pro cirismo, que foi sempre de onde esses votos estavam. E eles foram tirados do cirismo pelo terrorismo eleitoral de 2022. A gente sabe o que aconteceu. Então, naturalmente, a gente sabe que o desempenho eleitoral do Ciro, e aí eu coloquei aqui, né, só para pontuar aqui o que eu escrevi, o desempenho eleitoral do Ciro foi... cadê, meu Deus? Peraí, cadê? O desempenho eleitoral do Ciro foi artificialmente reduzido por uma máquina de difamação midiática que fez todo mundo acreditar que só tinham 2 candidatos naquela eleição. E aí, no final das contas, ficou parecendo assim, o Ciro bateu no Lula e por causa disso ele perdeu os votos. Por causa disso, a gente deixou de votar nele. Por causa de tá tudo errado o que o Ciro fez. Eu não acho que seja bem assim. Por quê? Porque 2026 vai demonstrar, e eu acredito que vai demonstrar, que o trabalhismo brasileiro ele nunca teve só 3% dos votos. Na verdade, o que houve foi uma campanha difamatória para acabar com a candidatura do Ciro, para obrigar o Ciro a praticamente tirar a candidatura para virar uma eleição plebiscitária, que não deve acontecer e não deve se repetir em 2026, porque o Bolsonaro provavelmente vai estar preso, ou pelo menos inelegível, o Lula está velho, e talvez
tente concorrer, até porque não há uma outra opção na esquerda brasileira, esse é um ponto até que eu nem comentei. Os outros candidatos de esquerda são fraquíssimos, o Haddad é terrível, as alternativas a ele são piores, e eu acho muito difícil que se consiga emplacar alguém que não seja o Lula. E mesmo no cenário com Lula, a pesquisa mostrou que o segundo lugar ainda é o Ciro Gomes. Então, assim, são bons cenários para 2026, eu acredito nisso, pelo menos a preço de agora. É claro que em 20 minutos, como eu falei, tudo pode mudar, é claro que esse é um cenário de momento, é claro que pesquisa, como o Ciro sempre fala, é uma fotografia de momento, não é um filme. O governo pode voltar à sua aprovação, a gente pode ter o Bolsonaro sendo preso e isso pode mudar tudo, a gente pode ter uma outra figura de direita surgindo e fragmentando ainda mais o bloco da direita, e isso dificultando com que a direita, ela poderia até se reunir no segundo turno, mas se ela não chegar no segundo turno, fica muito mais complicado. Se você tiver uma fragmentação dos eleitores de direita em 2026, a gente pode ter uma candidatura de esquerda surgindo também, a gente pode ter o cirismo aí entrando numa onda, e essa população de 35% de pessoas que não querem nem Lula, nem Bolsonaro, entendendo que o Ciro pode ser uma viabilidade para 2026 e comprando essa ideia do Ciro Gomes, que já tentou a candidatura várias vezes. O Lula foi outro que tentou várias vezes a candidatura antes de conseguir ser eleito presidente do Brasil. Então, a população tem um histórico também de às vezes, entregar de entregar uma chance para as pessoas que estão ali tentando há muito tempo e às vezes não conseguiram ainda. Pode ser que a gente tenha o Ciro, né, a população acreditando nessa onda aí. E campanha eleitoral é muito disso, né? Muito da onda que vem, é muito da onda que se acredita, é muito do momento, do time ali, de você surfar naquela onda. O Bolsonaro aconteceu isso, o Lula também aconteceu isso. E eu acho que há uma possibilidade de acontecer isso com o Ciro para 2026, mas essa é a leitura que eu fiz da pesquisa de ontem. Eu quero saber a leitura de vocês também. Vocês acham que aquilo que eu trouxe aqui faz sentido? Vocês acham que aquilo que eu trouxe aqui não faz nenhum sentido? Coloquem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, deixar um comentário aqui embaixo para ajudar a engajar também os conteúdos do canal. Muito obrigado a todo mundo que tem deixado conteúdo, que tem deixado comentário, porque isso ajuda muito a engajar, deixar o curtir, mandar nos grupos de WhatsApp, nos grupos lá do Discord também. Entrem no Discord aqui do canal, vou deixar o link aqui também para vocês entrarem e ajudem a engajar esse conteúdo, porque a gente pode estar vendo aí uma possibilidade de fazer, quem sabe, né, o Ciro presidente do Brasil em 2026, ou pelo menos de ter uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, porque o Brasil tá cansado disso, ninguém aguenta mais, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, galera, até mais.